Sois a apoteose do amor, redime a nossa dor com Jesus. Sois a apoteose do amor, redime a nossa dor com Jesus. Próximo, por favor. A padroeira. A padroeira, Nossa Senhora. Ó Virgem Santa, rogai por nós pecadores. Junto a Deus Pai, livrai-nos do mal e das dores. Que todo homem caminhe tocado pela fé, crendo na graça divina, esteja onde estiver. Abençoai nossas casas, as águas, as matas e o pão nosso, na luz de toda a manhã, o amor sobre o ódio. Iluminai a cabeça dos homens, te pedimos agora, e que o bem aconteça, Nossa Senhora. Ó Virgem Santa, rogai por nós pecadores. Junto a Deus Pai, livrai-nos do mal e das dores. Que todo homem caminhe tocado pela fé, crendo na graça divina, esteja onde estiver. Abençoai nossas casas, as águas, as matas e o pão nosso, na luz de toda a manhã, o amor sobre o ódio. Iluminai a cabeça dos homens, te pedimos agora, e que o bem aconteça, Nossa Senhora. Hino ao Centro Espírita Chico Xavier. Sejam, irmãos, sempre bem-vindos a esta casa de fé. Recebam a paz no abraço fraterno do Chico Xavier. Sejam, irmãos, sempre bem-vindos a esta casa de fé. Recebam a paz no abraço fraterno do Chico Xavier. Se vens em busca da felicidade, da alegria em seu coração, serve sempre até a exaustão, pois a caridade é a solução. Pois a caridade é a solução. Pois a caridade é a solução. Sejam, irmãos, sempre bem-vindos a esta casa onde a luz e a força que emana das palavras simples do Divino Mestre Jesus. Sejam, irmãos, sempre bem-vindos a esta casa onde a luz e a força que emana das palavras simples
do Divino Mestre Jesus. Se vens em busca do amor maior e o caminho que ao Pai nos conduz, serve sempre até a exaustão, pois a caridade é a solução. Pois a caridade é a solução. Pois a caridade é a solução. Pode mais uma, por favor. Isso, obrigado. Eu não sei dizer para onde vão as almas das andorinhas. Eu não sei, eu não sei, eu não sei dizer para onde vão perfumes de tantas flores. Eu não sei, eu não sei, eu só sei dizer que dentro de minha alma sinto a natureza cantando e chorando. Eu só sei dizer que sinto Deus sorrindo para mim, que sinto Deus sorrindo para mim. Eu não sei dizer para onde vão tristezas e alegrias. Eu não sei, eu não sei, eu não sei dizer para onde vão saudades e desencantos. Eu não sei, eu não sei, eu só sei dizer que dentro de minha alma sinto a natureza cantando e chorando. Eu só sei dizer que sinto Deus sorrindo para mim, que sinto Deus sorrindo para mim. Isso. Vamos perfeito. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas, dar do pouco que se tem ao que tem menos ainda, enriquece o doador, faz sua alma ainda mais linda. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas, dar ao próximo alegria, parece coisa tão singela, aos olhos de Deus, porém, é das artes a mais bela. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. Mais uma, por favor. Isso. Belo pra mim é criança a brincar, é ouvir 1000 canções numa concha do mar. É chuva caindo,
é campo em flor, e acima de tudo é o amor, é o amor. Belo pra mim quando estou a sofrer e a treva na alma começa a crescer, lembrar com alegria que além, muito além, espera de mim existe alguém. Lembrar com alegria que além, muito além, à espera de mim existe alguém. Oh, existe alguém. Mais uma, por favor. Me ajuda aí, gente, essa aí. Olho pro céu e vejo uma nuvem branca que vai passando. Olho pra terra e vejo uma multidão que vai caminhando. Como esta nuvem branca, esta gente não sabe aonde vai. Quem poderá dizer o caminho certo é você, meu Pai. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Olho para o céu e vejo uma nuvem branca que vai passando. Olho para a terra e vejo uma multidão que vai caminhando. Como esta gente, nuvem branca, não sabe aonde vai. Quem poderá dizer o caminho certo é você, meu Pai. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Acho que dá para mais uma, né? A Márcia falou para chegar até as 8, né? Chega até as 8? Tudo bem? Ok. Acabou então, a letra. Agora vamos no coral. É. Ninguém te ama como eu. Tenho esperado este momento. Tenho esperado que viesses a mim. Tenho esperado que me fales. Tenho esperado que estivesses afim. Eu sei bem o que tens vivido. Sei também que tens chorado. Eu sei bem o que tens sofrido, pois permaneço ao teu lado. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Olhe para a cruz, esta é a minha grande prova. Ninguém te ama como eu. Eu sei bem o que me dizes, ainda que nunca me fales.
Eu sei bem o que tu sentes, ainda que nunca me reveles. Tenho andado ao teu lado, junto a ti permanecido. Eu te levo em meus braços, eu sou teu melhor amigo. Quem te ama como eu, ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, foi por ti porque te amo. Ninguém te ama como eu, ninguém te ama como eu, ninguém te ama como eu. Ok? Agora deu. Obrigado. Valeu, gente. Valeu. Obrigado. Obrigada, seu Eduardo. Eu que agradeço. Opa. Calma. Boa noite. Boa noite. Em primeiro lugar, a gente quer agradecer a todos que participaram do evento beneficente desse sábado, de alguma maneira, com doações, com presença, com trabalho, enfim. A casa agradece a todas as participações e que a gente possa, no próximo evento, fazer ainda melhor, ainda maior. As arrecadações que foram feitas vão ajudar bastante com as obras da casa, com as despesas da casa, com ajuda nos equipamentos, enfim, é uma arrecadação que vem para melhorar, né, a infraestrutura da nossa casa. Nosso próximo social, nosso projeto social, acontece no dia 5 de abril. E a gente continua pedindo as contribuições, quem puder ajudar com itens da cesta básica. O item que a gente já tem garantido para a próxima sexta é o leite, então quem puder trazer outro item que ainda está em falta, o arroz, o feijão, o macarrão, o óleo, enfim, aquele quilo que a gente pega na despensa da casa mesmo e traz, de grande valia aqui para que a gente possa ajudar os nossos irmãos que vêm buscar a casa no dia que a gente faz o projeto social. Queria pedir a todos, então, para desligarem os celulares, para a gente manter a nossa vibração sem intercorrências, e perguntar se tem alguém na casa aqui pela primeira vez. Sejam muito bem-vindos. Se necessitarem de alguma informação adicional no final, só procurar algum tarefeiro, tá? Gostaria de falar também um pouco dos cursos doutrinários que hoje a casa oferece cursos tanto na modalidade presencial quanto na modalidade online, todos os dias da semana, então é só adaptar a disponibilidade de cada um, porque quando a gente começa a estudar a doutrina, a gente se prepara tanto para trabalhar na casa, como também para o nosso engrandecimento pessoal e espiritual, né? Aquela velha frase que, né, conhecimento não ocupa espaço, e é muito bom a gente poder entender um pouco mais sobre toda a doutrina do Espiritismo, né? E também pedir às pessoas que ainda não estiverem seguindo o perfil do nosso Instagram, Centro Espírita Chico Xavier. Também é bem importante, porque se não puder vir aqui na reunião pública, ela é transmitida, então as pessoas podem assistir de casa. Toda a programação da casa também é divulgada no nosso Instagram, e é uma forma também da gente estar divulgando a doutrina espírita também, cada vez que a gente aumenta a amplitude e o conhecimento da nossa casa, da divulgação da nossa casa, né? Búzios é uma cidade que tem
muitas pessoas que vêm de férias, veraneio, então é importante as pessoas saberem que podem encontrar uma casa espírita aqui, que podem vir participar da nossa reunião pública segunda-feira ou assistindo de casa, tá? Hoje a gente está recebendo o nosso palestrante, nosso irmão Miguel Santos, do Centro Espírita Fonte de Luz de Cabo Frio. E o tema que ele vem trazer para a gente é influência oculta dos espíritos em nosso pensamento. Temos muito, né? Mais do que gostaríamos e mais do que sabemos, né? Então a gente vai fazer a nossa prece inicial agora para a abertura dos nossos trabalhos. Antes a nossa irmã Ingrid vai ler a nossa página. Pequena alteração na ordem dos trabalhos, mas acertamos o grosso. Boa noite a todos. Vocês me ouvem bem? Então vamos lá. Influências. Todas as regiões da vida terrestre experimentam a influenciação espiritual de variados matizes. Busquemos o concurso das forças que materializam o bem, associando-nos a ele em todas as circunstâncias. Se nada oferecemos de útil, que podemos receber das energias que difundem na Terra o suprimento dos recursos divinos? Há sempre no hino de nossa alma o propósito de recolher as graças do céu. Quase todo espírito se julga o mais importante credor das bênçãos divinas. Entretanto, ninguém consegue alguma coisa sem esforçar-se de algum modo. A semente que germina, vencendo os empecilhos do solo, obtém, mais tarde, o favor do fruto. A fonte que abandona o poço onde nasceu, arrojando-se para diante, na conjugação do verbo servir, alcança a grandeza do mar. O homem que se destaca pelo esforço na própria elevação, dirige-se para a vanguarda de luz, convertendo-se em abençoado instrumento dos celestes desígnios no progresso humano. Ajuda aos outros e serás amparado pelos heróis do bem. Semeia a fraternidade e conquistarás a influência benéfica de milhares de irmãos. Obteremos sempre, de acordo com as nossas próprias obras. Se o lodo transforma em lodo a terra que o visita, o fogo converte em fogo o combustível que procura. Não ouvides que de ti mesmo depende a natureza das forças que te inspiram para o bem ou para o mal. Se desejas descer aos abismos da sombra, encontrarás o auxílio das potências que ainda se comprazem nas trevas. Mas se anseias pela subida aos montes da sublimação, terás contigo o socorro de todas as inteligências que já se consagram à luz. Do livro Assim Vencerás, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Eu acho que ficou uma frase aqui da nossa página que tem muita conexão com o estudo que nosso irmão vai trazer, né? Não ouvides que de ti mesmo depende a natureza das forças que te inspiram para o bem ou para o mal, né? Então é a escolha dos nossos pensamentos, né? A sintonia com as vibrações. Vamos então fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos a Deus, Jesus, nosso irmão, e toda a espiritualidade que cuida dos trabalhos dessa casa, dessa reunião pública de segunda-feira,
pedindo toda a inspiração para o nosso irmão que vai nos trazer o estudo, e que nossos corações, que nossos pensamentos estejam abertos para o aprendizado, para a escuta de verdade com o nosso coração. Que possamos sair dessa casa hoje melhor do que entramos, vibrando no amor do Cristo e de todo o bem que viemos buscar aqui nessa casa hoje. Que assim seja, graças a Deus. A hora é toda sua. Obrigado. Alô? Boa noite a todos. Boa noite. Aos nossos corações, a paz e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Agradecemos em primeiro lugar a Deus e a Jesus a oportunidade de estarmos aqui reunidos em torno da doutrina espírita, tendo por farol a nos guiar o Evangelho de nosso Senhor Jesus, e agradecendo aos bons espíritos, aos nossos guias espirituais que aqui nos conduziram, muitos de nós ainda renitentes, sem muita vontade de vir, alguns arrastados, outros de boa vontade, mas todos chegamos aqui e estamos reunidos, como ela colocou para a gente, a lição, pelo bem comum, pelo bem geral, pela paz. Então que Deus e Jesus nos abençoe nessa iniciativa em que procuramos um entendimento maior da vida espiritual e sobretudo dos preceitos evangélicos e de ética e de bom viver que Jesus nos trouxe. Antes de nós começarmos efetivamente, nós queremos reverenciar uma irmã espiritual, que por muito tempo acompanhou Jesus, e ela foi resgatada de um ambiente muito difícil de vida e obsediada por, como diz Lucas no capítulo 8 do Evangelho dele, por 7 demônios, ou 7 espíritos desviados da luz. Essa irmã é Maria Madalena, ou Maria de Magdala. Nós teríamos por ela sempre muito respeito e muita admiração, porque ela, a despeito de todos os preconceitos e desafios que ela enfrentou à época como mulher, ela acompanhou Jesus a todos os rincões por onde ele esteve e foi uma trabalhadora fiel e incansável na obra da construção do cristianismo que nós abraçamos. Que Deus seja conosco, que Maria de Magdala nos abençoe, que Chico Xavier, que sempre está conosco, também nos traga essa bênção de nos reunirmos em torno dos preceitos doutrinários espíritas e do Evangelho. Bem, então o nosso tema, como a nossa irmã Alessandra trouxe para a gente, antes, tem alguém aqui no nosso ambiente que não seja espírita, que seja de uma outra religião? Então, aí nós vamos conversar um pouquinho hoje sobre o Livro dos Espíritos, o livro 2º, que trata do mundo espírita ou dos espíritos, intervenção dos espíritos no mundo corporal, questões 459 a 472, que nos foram propostas, que trata da influência dos espíritos, a influência oculta dos espíritos sobre os nossos pensamentos e sobre as nossas ações, como a Alessandra bem também ressaltou, que não são poucas. Então, para nós começarmos, vamos só repassar os preceitos ou os pilares da doutrina espírita. Então, a doutrina espírita, ela se funda, ela se baseia em Deus, a imortalidade da alma, a pluralidade dos mundos, pluralidade das existências e a comunicabilidade com os defuntos, com os mortos, com aqueles que se foram antes de nós. E hoje o tema vai estar baseado, sustentado nos 2 pilares que a gente vai tratar: a imortalidade da alma e a comunicabilidade com os mortos. Então, para a gente entender melhor, vou falar um pouquinho só de como é essa interação deles conosco no planeta. Primeiro, para entender
que o nosso planeta, a Terra, nós temos habitantes hoje encarnados em torno, um pouquinho mais de 8 bilhões de homens e mulheres encarnados. E a doutrina espírita, em alguns livros da literatura subsidiária, né, sobretudo os livros mais recentes, tem um livro que se chama Despedindo-se da Terra, do médium André Luiz Ruiz, pelo Espírito Lúcio, ditado pelo Espírito Lúcio, que diz, capítulo 17, que trata do Evangelho no Lar, ele diz que para cada encarnado nós temos 5 desencarnados interagindo. Obviamente, entre esses 5 podemos ter bons espíritos ou espíritos desviados do bem. Aí é a critério das nossas escolhas, de como pensamos, sentimos, como nos comportamos. E a Terra, por ser um mundo de provas e expiações, muitos de nós que habitamos o planeta ainda não temos um real entendimento do que é a vida espiritual, ou a natureza da vida espiritual, ou como é o mundo espiritual, ou como é a alma depois que a gente deixa o corpo, ou a imortalidade da alma, ou a continuidade da vida. Então, a maioria de nós, desses 8 bilhões que habitamos o planeta, acreditamos que a vida é o corpo, e que quando termina o corpo, terminou a vida. E aí, estes que migram ao plano espiritual continuam na crosta do planeta, ligados a nós, muitos deles sofrendo, porque não tem mais o corpo, muitos deles interferindo em nós para que possam fruir dos fluidos ou das possibilidades dos gostos e tendências que eles tinham, mas por nós, né? Tomar cerveja por nós, tomar o vinho por nós, comer o churrasco, absorver de nós os fluidos que exaurimos, emanamos quando nos alimentamos, né? Em todas as atividades que fazemos. Assim, eles interagem conosco. E com esse entendimento, 3/4 de nós que estamos aqui encarnados, quando desencarnamos, permanecemos na crosta do planeta. 1/4, com consciência de realidade ou de vida espiritual, conseguimos migrar para as colônias de reparação e de aprimoramento para retornarmos às novas lides da carne. Então vejam bem, são muitos desencarnados interagindo conosco. Emmanuel diz por Chico que os desencarnados se acotovelam conosco, porque os dois planos, tanto o plano espiritual mais denso, que é o umbral, com a crosta, que é o que nós estamos habitando aqui, interpenetram-se. Então, as possibilidades de nós interagirmos com eles são as mais diversas e as mais possíveis, as mais comuns. Com esse entendimento, tem um livro muito interessante que nós recomendamos, que é de um estudioso espírita, um autor espírita, que se chama Mário Frigieri, e ele trata das 7 esferas da Terra. Então é como se fosse uma cebola, cortamos a cebola no meio e tem aquelas camadas, né? A Terra é assim. Se a gente for imaginar a Terra com planos fluídicos de vida, ou dimensões espirituais de vida, partimos a Terra no meio e vamos ter várias camadas ou várias dimensões habitáveis. E esse autor diz que temos a 7ª dimensão, que chama amor fraterno universal, a 7ª dimensão, que se chama diretrizes do planeta, dirigida por um espírito sublime, né? Não é Jesus, é um outro espírito. Jesus dirige o planeta. Esse espírito dirige a 7ª dimensão, é Gabriel. Então estamos lá, 7ª, que é diretrizes do planeta. 6ª, amor fraterno universal. 5ª, ciência, arte e cultura. 4ª, que é essa que se acotovela com a gente aqui, umbral. 5ª, crosta, que somos a nossa aqui, né? Ou melhor, 3ª, né? Perdão. 3ª, crosta, que somos nós aqui, né? A 2ª, as furnas, que está lá para dentro do planeta. E a primeira, né? A primeira são os abismos, lá no fundo mesmo do planeta, lá onde estão os espíritos mais difíceis, que só vem aqui no carnaval, mas vem.
Não é engraçado, não. É difícil para a gente aceitar isso, mas nós é que abrimos os portais e eles vêm, né? Infelizmente. Ou até, felizmente, nós temos que ser provados na nossa fé, né? E ele trata cada uma dessas esferas, mostrando como são as vibrações, qual é o nível dos espíritos que as habitam. É bem interessante o livro. É um livro pequenininho, 180, 170 páginas, não vale a pena. E com isso, o que a gente traz do entendimento dessas esferas do planeta é que a terceira e a quarta, ou seja, nós e o umbral, estamos assim, ó, interagentes e intervenientes. O tempo todo influenciamos nos espíritos e eles nos espíritos, nos desencarnados, e os desencarnados nos influenciam. Então interagimos o tempo inteiro, terceira e quarta. Por quê? Por causa do nível de vibração, a densidade da vibração. A densidade no umbral grosso, porque o umbral ainda se divide em grosso, médio e fino, porque o nosso lar, a colônia, está no umbral fino, o topo, no nível mais alto do umbral, vamos dizer assim, no nível mais refinado. E o umbral grosso é onde estava o André Luiz quando desencarnou, né? Lá nas lides lá do Vale dos Suicidas, né? Que ele teve que estagiar por lá um tempo, como outros de nós também. Então, terceira e quarta estão assim, interagentes e intervenientes. Aí, com esse entendimento, nós vamos trazer algumas passagens do Evangelho, citar alguns trechos do Livro dos Médiuns, para a gente poder entender como é que é essa nossa relação, ou como é que é essa influência, né, dos irmãos desencarnados sobre nós, sobre os nossos pensamentos, sobre nossas ações. O interessante é que o próprio Kardec intitulou Influência Oculta dos Espíritos Oculta, porque eles fazem de tudo para que nós não os percebamos, mas muitos de nós os percebemos, né? Então, a influência oculta dos espíritos sobre os nossos pensamentos e nossas ações. Então veja, não são só pensamentos e também ações, mas também ações que abrem as portas ou abrem os campos de possibilidades de influência ou de interação, né? Então vamos conversar sobre isso também. Então, para começar, tem uma frase de Paulo no capítulo, em Hebreus, carta aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 1. Interessante que a carta aos Hebreus é a carta em que Paulo dá o testemunho da fé dele e mostra que a fé dele não é diferente da fé dos hebreus. Embora Paulo, também sendo judeu, ele não era hebreu, ele era judeu. Então, ele dá o testemunho de fé dele e escreve sobre fé. Todo o tempo ele está falando de fé, de religião, da lei mosaica, da lei. Então, a carta aos Hebreus é um testemunho de fé de Paulo. Aí ele dá, nesse capítulo 12, versículo 1, ele fala dos irmãos desencarnados. Paulo, lá atrás, 2000 e alguns anos atrás, ele diz assim: deste modo, cercado como estamos de uma tal nuvem de testemunhas, desvencilhemos das cadeias do pecado. Corramos com perseverança ao combate proposto com o olhar fixo no autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Então o que ele está dizendo para a gente aqui? Que a gente está cercado o tempo todo pelos desencarnados, que são, como ele diz, testemunhas. Estamos sendo observados todo o tempo por aqueles que nos admiram e gostam da gente, e por aqueles que nos detestam, que estão doidos que a gente dê uma escorregadinha para eles poderem se atrelar a nós e sugar fluido, magnetismo, vitalidade, tudo que eles puderem, que nós temos e recebemos pela graça de Deus, eles se conectam e se aproveitam. E quem dá a chance? Nós abrimos o campo, nós abrimos as portas. A outra frase interessante também está em Paulo, está na carta aos Efésios. Éfeso hoje é uma região na Turquia, uma cidade da Turquia, né? Mas naquela época era uma cidade grega. Então, na carta aos Efésios, capítulo 6, versículo 12, ele fala de novo para a gente a importância de estarmos alertas, vigilantes, para o combate às influências que o tempo todo estão nos fustigando.
ele diz assim: não é contra os homens de carne e sangue que temos de lutar, mas contra os principados e as potestades, contra esses príncipes desse mundo tenebroso e contra as forças espirituais do mal espalhadas pelos ares. É interessante quando ele diz, eu questionei muito isso quando eu li, sabia? Quando ele fala forças espirituais do mal, mas também temos forças espirituais do bem. Mas só que nós somos um planeta de provas e expiações. Então, o que mais habita o planeta, o que mais satura o planeta, são forças espirituais do mal. Por quê? Porque nós somos favoráveis, vulneráveis, favoráveis e suscetíveis às influências do mal. Por quê? Porque temos o mal em nós. Né? Lembra quando Paulo também diz, Romanos 7, 19 a 20, ele fala assim: não faço o bem que quero, mas o mal que eu não quero. Ora, se faço o que eu não quero, não sou eu que faço, mas o pecado que habita em mim. Tenho uma lei em mim, quando eu quero fazer o bem, que se me depara é o mal. Então está dizendo, ele dizendo isso para os romanos, ele consciente de que ele tem o mal nele. Paulo, apóstolo de Jesus. Imaginemos nós. O quanto temos que lutar com esses bichinhos nossos, o quanto temos que travar o bom combate para poder enfrentar as influências das forças espirituais do mal espalhadas pelos ares do planeta. Com isso, nosso objetivo aqui é esse, é reconhecer a natural influência dos espíritos sobre nós. É normal, é natural, é comum. Que exige de nós, como ela disse aqui também, conhecimento, estudo, entendimento, vigilância, segurança. Como é que a gente consegue isso? Lutando conosco mesmos. Buscando a instituição religiosa, não necessariamente a casa espírita, quaisquer religiões, que nós abraçamos o cristianismo, temos várias vertentes cristãs, não só a espírita, e as vertentes cristãs primam pela crença na imortalidade da alma e nos preceitos cristãos de Jesus Cristo. Então, é um compromisso nosso, uma responsabilidade, se queremos ter saúde espiritual e, consequentemente, saúde física, para podermos trilhar a nossa passagem pelo planeta com o mínimo de rigidez possível nos corpos para enfrentar as lutas que o planeta nos traz, contra as próprias dificuldades do planeta, as intempéries, como também a perversidade dos homens, que nem todos de nós somos bonzinhos, nem todos de nós somos florzinhas do coração de Jesus. Não é? Então, a gente tem que estar pronto, apto, vigilante, para, conhecendo-nos e tendo um conhecimento base de fé e de sustentação, enfrentar estes desafios quando estamos encarnados e desencarnados também. Porque quando termina o corpo, a luta continua, a luta não termina. Então, nós vamos tratar 3 pontos. Vamos ver se a gente consegue abordar os 3 pontos. Primeiro são as influências. Conversar um pouquinho sobre como isso se dá, quais são as condições para isso. Segundo, o intercâmbio. Ou seja, quando há uma influência, abrimos uma porta e a conexão se deu, há uma comunicação, uma troca. Aí vamos ver como isso se dá também. E depois, nós vamos tratar da defesa, ou seja, da segurança. Como é que nos comportamos para nos sentirmos de bem conosco mesmos e ao tempo em condições capazes de repelir uma má influência. Então essas são as 3 propostas. Começando com a influência. Tudo isso que a gente vai falar está nas questões 459, 472, 475, tá? Aí podem dar uma lidinha lá que a gente vai fazer um resumão, são muitas coisas, e vamos conversar mais uma visão mais prática de como acontece. Então, a influência. Então tem uma passagem de Jesus no Evangelho de Mateus, capítulo 17, 14 a 20. Então é assim. Jesus, quando chegou junto ao povo, Jesus estava sempre
Não é que ele estava fugindo, ele estava sempre acompanhado ou cercado de multidões. Então, quando veio ao povo, um homem se aproximou de Jesus e lançou-se de joelhos aos seus pés e lhe disse: Mestre, tem piedade do meu filho que é lunático, porque ele cai frequentemente no fogo e cai frequentemente na água. Eu o apresentei aos seus discípulos e eles não o puderam curar. E aí Jesus exclama: ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis? Trazei-me aqui essa criança. E Jesus então ameaçou, tendo ameaçado o demônio, esse espírito se afastou do menino e o menino ficou curado no mesmo instante. Então os discípulos vieram procurar Jesus em particular e lhe perguntaram: Mestre, por que não podemos nós outros curar ou afastar esse demônio? Por que não podemos nós outros expulsar esse demônio? A linguagem era essa: expulsar esse demônio. E Jesus diz: por causa da vossa incredulidade. E aí é a chave, queridos. É a chave. É onde eles nos atacam, nos apunhalam e nos derrubam. Quando a gente fraqueja na fé. Fraquejou na fé é um prato feio. É um prato feio. Porque com eles, esses que estão se acotovelando conosco, né, aqui com interesses os mais espúrios, eles se aproximam de nós, lançam as influências, muitos são muito inteligentes, a gente vai conversar sobre isso, e basta que tenhamos força e fé e falamos: olha, eu não quero, não, me dá licença, quem toma conta da minha vida sou eu. Mas raramente a gente age assim. Raramente. A maioria das vezes a gente sente o baque e acredita que aquilo é nosso, e quando vê, muitos estão incorporados, né, entre aspas, estão em conexão plena e às vezes, muitas vezes, incapazes de se desvencilhar por si sós. Por quê? Porque não acredita, porque acha que é teu e não acha que é do outro. É muito comum, às vezes, eu, por exemplo, eu sou hipertenso. Quantas vezes eu já sofri influências assim e achava que era a minha pressão que estava disparada? Muitas vezes meu coração fibrilando, ou taquicardia, ou arritmia, e eu achava que estava infartando. Eu já fui parar no hospital, fiquei 24 horas internado, colhendo sangue para enzima cardíaca, porque eu achava que estava infartando. E depois de todos os exames, eu não tinha nada. Coração perfeito, tudo funcionando. O que era? Algum irmão que se aproveitou da minha incredulidade, da minha pouca fé, da minha fé que estava titubeando. Porque a primeira coisa que a gente tem que acreditar na fé, ou entender na fé, é acreditarmos em nós mesmos, que é a fé humana. E depois, com a fé humana, elevar o coração a Deus e abraçar Deus na divindade dele conosco, na paternidade, e entendermos que somos filhos dele. Se somos filhos dele, ele não quer o nosso mal. Se deixou alguém chegar perto da gente e nos influenciar, é porque, por incrível que pareça, é para o nosso bem. É para que sejamos testados na nossa fé. A fé é tudo. A gente vai falar mais para frente. E aí, a gente vai entender que a influência espiritual, ela é ordinária, ela é comum. Ela está em todas as atividades humanas. Onde tem um encarnado, tem pelo menos 5 espíritos interagindo. Obviamente, como já falamos, dentre eles podemos ter bons espíritos, mas como a maioria que está por aqui são espíritos desviados da luz, então provavelmente teremos espíritos desviados da luz com interesse sobre nós. Muitos de nós, podemos dizer, até vou um pouquinho de audácia, né? A maioria de nós somos devedores da lei. E como devedores da lei, facilmente influenciáveis. Somos alvos fáceis. Mas não fiquemos tristes com isso não, porque temos instrumentos e ferramentas para o bom combate. A gente vai falar mais para frente. Então, nas atividades comuns, em que há encarnados, há espíritos ao redor. Aqui agora, temos um turbilhão aqui assistindo a reunião. Esse salão aqui, ó, faz assim, ó, ele se abre para o espaço e vira um anfiteatro com milhares de espíritos assistindo a reunião.
lendo os pensamentos de vocês que são projetados, de força, de coragem, de segurança, de medo, de ansiedade, de tristeza, de alegria, que só nós encarnados damos testemunho, porque a gente veio com coragem para passar pela Terra. Muitos que estão assistindo aqui agora vão encarnar e precisam dos testemunhos de cada um de nós aqui. Então, milhares estão assistindo aqui agora. Não é 500, 600, milhares estão assistindo. É só fazer as contas aqui. Quantos somos aqui? Coloca aí 50 para cada 5 para cada um, né? A gente vai ter um mínimo aqui assistindo com a gente, né? Então, a outra questão é como se dão as condições para as influências. Então, a gente vai falar do magnetismo, que é a condição básica, da afinidade e da sintonia. São 3 conceitos importantes para nós entendermos como eles atuam sobre nós. E o que é o magnetismo? O magnetismo espiritual é diferente do magnetismo da física, que nós conhecemos, que tem dois polos, positivo e negativo. O magnetismo espiritual, ele é neutro, não tem polo. Então, exemplo. O magnetismo é a lei de atração. Semelhante atrai semelhante. Não há polaridade. Exemplo. Eu odeio uma pessoa. Aí, eu morava lá em Sydney, na Austrália. Convivia com essa pessoa lá. Aí eu resolvi um dia, eu vou me mudar para bem longe, eu vou para o Brasil, que aí esse traste fica lá, né? E eu vou e fico no Brasil, bem longe dele, porque eu não quero nem ver perto de mim, porque eu ódio por ele é grande, eu quero mais aquele... Aí a gente quer um monte de coisa que não deve nem falar, né? Aí a questão é assim, eu me livrei dele? É o contrário, queridos. Quanto mais você odeia, quanto mais você tem ódio, aversão por uma pessoa, por uma coisa, não necessariamente só a pessoa, existe um magnetismo recíproco. Fluidos impregnam aquela criatura e os fluidos da criatura me impregnam com esse sentimento de ódio, com essas vibrações. Então ele pode estar lá no Sydney e eu aqui no Brasil e a gente vai estar trocando fluidos, trocando vibrações, trocando pensamentos. A gente vai continuar se odiando e vai continuar se atraindo. Quando desencarnar, então, aí que se aproxima mesmo um do outro. Entendeu? Olha só como é que é complicado. E da mesma forma, o amor. Se eu amo uma pessoa e ela está nos Estados Unidos e eu estou no Brasil, esse amor nos aproxima. A gente vai continuar ligado. Fluidos, magnetismos, vibrações vão fazer com que a gente esteja o tempo todo interagindo, trocando pensamentos, sentimentos, emoções, vibrações. Isso é o magnetismo. Funciona assim. A lei espiritual é essa. Não há como nos desvencilharmos. Então, como eu consigo deixar a criatura lá em Sydney e eu continuar aqui no Brasil e ele bem longe de mim? Sem haver a atração, amando a criatura que me odeia. E foi Jesus deu a receita. Jesus falou assim, ó, Mateus 5:43, tendes ouvido, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. E eu vos digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e vos caluniam. Ele deu a receita prontinha, para a gente conseguir combater esses ataques, não só de encarnados, como dos desencarnados. Um desencarnado que me odeia, se eu o odiei quando ele era encarnado, ele está coladinho comigo aqui. Coladinho. Esteja onde eu estiver, eu atraio a criatura para mim. Ah, ainda bem que ele se foi, nunca mais vou ver. Quem disse? Quem disse que ele vai? Você pode não estar vendo, mas ele está te vendo o tempo todo. E aproveitando as brechas, as falhas, os furos que a gente dá para poder se conectar e prejudicar o máximo que ele puder. Sobretudo se ele é um conhecedor de magnetismo, fluido e vibrações. Imagina um espírito que conhece espiritismo, doutrina espírita, e que se desviou da luz e que está lá do outro lado. Meu Deus do céu.
Nossa Senhora. E aí, magnetismo é isso. Aí, o magnetismo, que é a lei dos semelhantes, que é a atração, então ele se dá por pensamentos, sentimentos, emoções, comportamentos, hábitos e vícios. Quer ver um exemplo? A gente pensa que magnetismo é só pensar e sentir ou vibrar, mas o comportamento também. Digamos que eu, na Segunda Guerra Mundial, fui um enfermeiro no campo de batalha e salvei vidas, curei, cicatrizei feridas, cuidei dos doentes e fui desenvolvendo naquele trabalho uma afinidade, uma capacidade imensa de acolher o irmão na dor e no sofrimento dele ali, em momentos prestes ao desencarne e coisas desse nível. E aí eu encarno, não sou mais um enfermeiro, sou um engenheiro, tecnólogo, ligado às ciências tecnológicas. Não tem nada a ver com ciências humanas e médicas, nada. Mas não posso ver uma pessoa doente. Não posso ver uma pessoa sofrendo. Eu sou atraído para aquela situação. Eu quero acolher, eu quero dirimir a dor, eu quero acalmar, eu quero arrefecer aquele sofrimento. O que é isso? Magnetismo. E é interessante que muitas vezes a pessoa, eu passo na rua e está sempre alguém chegando para mim pedindo ajuda, sempre onde eu vou alguém cola comigo e pede uma orientação. O que é isso? Magnetismo. Aí tem gente até que fala, só atrai coisa ruim, né? Mas não é o magnetismo da gente, sinal que nas vidas anteriores você trilhou por atividades que te trouxeram a capacidade de desenvolver esse senso de compaixão. Médio de cura, por exemplo, os médiuns curadores são pessoas extremamente compassivas, uma capacidade enorme de empatia, de se colocar no lugar do outro. Esses são os médiuns de cura. Chico, né? Imagina que o Chico não viveu nas encarnações dele anteriores, para ele chegar como um médium natural, como ele foi, e com as capacidades, as potências medianímicas que ele trouxe aqui e exerceu. Né? Então, magnetismo. Então, pensamentos, sentimentos, emoções, comportamentos, sejam eles bons, já falei aqui dos bons, viu gente? Não falei de matar, de vibrar, de se comprazer com a morte alheia, com a dor, incendiar vilas, incendiar cidades. Tem esse magnetismo também. Né? Aqueles que chutam os cachorrinhos. Tem gente que adora fazer mal para os bichinhos. Imagina quando vier na encarnação seguinte. Não vem como bichinho, gente, não vem. Isso aí é metempsicose, isso aí só na doutrina hindu. Aqui não. Na doutrina espírita a gente entende que o espírito não retrograda. Ele vai voltar para sofrer na pele, muitas vezes o que ele fez um cachorrinho sofrer, mas sofrer de forma humana. Então, além do magnetismo, como a gente colocou, que abre as portas para as influências, nós temos a afinidade e a sintonia. A afinidade e a sintonia são recíprocas, interagentes, necessárias, interdependentes, e a gente vai explicar um pouquinho o que é afinidade e sintonia, para a gente poder entender como é que eles se ligam com a gente e como é que a gente abre as portas. Né? Então, esses dois conceitos são muito confundidos. Para nós espiritistas que estudamos magnetismo, estudamos a influência espiritual, a mediunidade, então às vezes as pessoas confundem muito a afinidade com a sintonia. Mas a gente vai trazer a afinidade. A afinidade, ela atrai, localiza e reúne. São os gostos e tendências. Atrai, localiza e reúne. A gente vai explicar depois como é que acontece. E a sintonia, ela identifica e troca. Então, a partir do momento que você, por afinidade, chegou com alguém, se identificou e começa a haver uma troca, houve sintonia, houve uma conexão. Tá? Então, vamos lá. Então, digamos aqui que a Alessandra, Ingrid e eu gostamos de pastel. O mesmo gosto, a mesma tendência a procurar pastel. Então, qual é o lugar mais provável de nós nos encontrarmos ou nos reunirmos? Uma pastelaria, não é? Então, a gente se encontra numa pastelaria. Ingrid, Alessandra e eu. Sentamos na mesa lá, pedimos o menu, o cardápio. Aí eu vou... Quero um pastel de camarão. Aí a Alessandra, eu também quero um pastel de camarão.
Aí a Ingrid, eu quero um pastel de palmito. Opa, a afinidade do pastel existiu. Mas e aí? Já não é mais o mesmo gosto, embora sendo gosto por pastel, mas não é o mesmo pastel, né? E aí tudo bem, aí a gente entendeu, né? Ainda estamos em afinidade numa pastelaria porque gostamos de pastel. Aí os pastéis chegam. A Alessandra pega o pastel dela, começa a degustar ali, e eu também começo a comer o meu pastel, degustar ali, saborear. E a Ingrid também começa a comer o pastel de palmito dela, e de repente eu e a Alessandra começamos a interagir. Miguel, que tempero maravilhoso! Aí eu chego para a Alessandra, olha o tamanho do camarão, e a gente começa a vibrar as condições e características do pastel. Começamos a vibrar, entramos em sintonia, começou a haver troca, começou a haver uma comunicação. E a Ingrid foi descartada. Não houve troca, não houve sintonia, não houve comunicação. É assim com os espíritos. Se a gente vibra, se a gente interage, há uma comunicação. Se a gente não vibra, não interage, está descartado. Não há comunicação, não há conexão. Mas a gente vai comer um pastel junto um dia. Deixa eu dia que pastel. Aí, nem que seja um que todo mundo gosta, né? Então é assim, afinidade, ela atrai, localiza e reúne, não necessariamente, não há troca aí. E a sintonia, ela identifica, né? Nos identificamos no mesmo gosto, né? Ressoa, reage, ressoa e vibra. Aconteceu isso, há alguma troca, né? E daí a gente vai para o outro tópico, que é o intercâmbio. Então, se houve sintonia e começou a haver troca, há comunicação, há intercâmbio, né? Há mensagens que chegam por nós, para nós. Interessante é assim. A gente pensa sempre que mensagem é uma fala, uma frase, não é isso? É escutar alguma coisa, mas mensagens podem ser sentimentos, podem ser emoções, podem ser sensações agradáveis, sensações desagradáveis, podem ser sons, cheiros, perfumes. Então eles se comunicam com a gente de diversas maneiras quando a gente dá sintonia. Então a gente tem que estar atenta com isso, para que, gente, cheiro horrível, cheiro desagradável, você começou a reagir àquilo ali, o que está acontecendo? Você entrou na vibração. Você está repelindo, rejeitando, entrou na vibração. Entrou na vibração, pronto, houve sintonia, ele já está perto de você. Aí, mas o cheiro é ruim. Resiste, reage, não troca, não critica. Às vezes é comum a gente entrar numa casa assim, gente, casa desorganizada, coisa horrível, pô, nem varreu debaixo da mesa, olha quanto pó, começa a fazer um monte de crítica. Aí os espíritos que estão ali, né, que adoram, né, vão se ligar nessa pessoa. Aí você foi na casa de alguém para fazer uma visita, para ser um bom visitante ou coisa desse tipo, e leva um monte de espíritos para a sua casa, porque eles se ligaram a você, né? Então vamos lá aqui a questão do intercâmbio. Então o intercâmbio tem uma frase de Kardec, que é a questão 133 do Livro dos Médiuns. A questão 133, ela vai dar exatamente uma noção do que é isso, né? do que é o intercâmbio, como isso se dá. Kardec diz assim, quando uma inteligência adquire um desenvolvimento que lhe permite uma troca regular e continuada de pensamentos, já não são mais simples influências, já não são mais simples manifestações inteligentes, mas verdadeiras comunicações. Então o que ele diz? Se há uma troca regular e continuada de pensamentos, há uma comunicação. Quer ver um exemplo? Digamos, estou feliz, acabei de almoçar, jantar, não estou pensando em nada, estou vendo televisão daqui a pouco assim, podia comer um chocolate, né?
Aí vem um pensamento de chocolate. Aí não vem só o chocolate, vem as imagens. Vamos melhorar, um sorvete de chocolate? Sorvete. Aí vem as imagens. Aí você comprou aquele pote de sorvete grandão, aquele de açaí de 3,5 litros, né? Aquele grandão. Aí tá tudo lá no congelador e você não quer comer nada disso não. Você não quer tomar esse sorvete. Você tá lá quietinho vendo televisão, vendo a tua série lá. Aí de repente, de novo o pensamento. E vem a imagem do sorvete. A imagem do açaí por cima com aquela calda bacana de morango. Aí eu falei, meu Deus do céu. Aí continuou firme lá. Aí, vou tomar um sorvete. Aí você está colocando o sorvete lá, põe lá 2 colheradas, né? Aí, e mais um pouquinho, né? Mais um pouquinho. Aí você vai lá, coloca mais. Ah, o açaí também. Vai no açaí. Ó, aí a calda de morango, bastante calda. Aí, daqui a pouco você está lá, tomando um sorvete que você não queria tomar, não é? E aí, o que é isso? Influência. Mas primeiro começou assim, primeiro um pensamento pequenininho. Você resistiu, daqui a pouco o pensamento de novo. Você resistiu, daqui a pouco o pensamento de novo. Você resistiu, daqui a pouco esse pensamento te chamou a atenção. Aí vem uma imagem. Eles fazem de tudo para conseguir. Aí conseguiu. E aí você vive. Aí o que você se transforma para ele? Você se transforma para ele na sorveteria dele. É assim mesmo, não é? Você vai ser a sorveteria dele toda noite ou toda tarde, vai tomar sorvete com ele. Ele vai tomar sorvete com você. Depois você fica lá sofrendo as consequências do muito sorvete e ele usufruindo lá dos frutos que você está regurgitando, reagindo àquela quantidade de sorvete que você tomou. Para ele maravilhoso, para a gente, ou para nós, sofrível, né? Pelo excesso. Então, não esqueça. Uma troca regular ou continuada de pensamento é uma comunicação. E a gente tem que estar atento. Vem de várias formas. Eles vão no nosso ponto fraco. É a cervejinha, é o vinho, o churrasco. Esse final de semana não vou fazer churrasco. Estou fazendo toda semana. Quando chega no final de semana, faz o churrasco. De novo, né? Ou, não. Aí não quer comer a feijoada, daqui a pouco ali, ele não quer comer, mas vamos lá na esposa dele. Aí daqui a pouco, amor, o que você acha de a gente comer uma feijoada? Aí lá vai você comer a feijoada. Porque ela foi vulnerável à sugestão. Então, no intercâmbio que acontece pela mediunidade, o interessante é que médiuns todos nós somos capazes de mediar, intercambiar, trocar pensamentos, sentimentos, emoções, né? Então, Kardec diz na questão 159 do Livro dos Médiuns, ele diz assim: todo aquele que sente em qualquer grau a influência dos espíritos é médium. Então, não adianta querer fugir, que todos nós somos, em graus diversos, em graus diferenciados, mas somos médiuns. Somos passíveis de serem influenciados, de sermos influenciados por eles. Aí, o que a gente entende no caso é que no intercâmbio, o intercâmbio ele se dá por sintonia e essa sintonia ela pode ser permitida ou interrompida, ou o próprio intercâmbio pode ser permitido ou interrompido, né? Então, a sintonia ela acontece quando nós cedemos por vontade própria a interferência, ou a influência, ou a sugestão. E aí nós permitimos. E isso pode acontecer magneticamente ou só por afinidade, né? A gente pode entrar em sintonia por afinidade, como foi a questão do pastel. Nos encontramos, nos reunimos, gostamos da mesma coisa, e por afinidade nós interagimos em relação ao pastel porque temos o mesmo gosto. Vibramos com aquilo ali. Mas pode ser por indução magnética. Então a vontade quando eu permito, e a indução magnética quando eu não estou afim, mas eu recebo um pensamento, recebo uma sugestão. Então muitos espíritos que estão do outro lado são muito inteligentes e conseguem o que querem, porque tem entendimento do que é o magnetismo, de como é uma onda de pensamento, como é que ele pode projetar um pensamento
ou uma imagem, ou um som, ou um perfume, ou um cheiro, e aí atrair a nossa atenção. A partir do momento que atraiu a nossa atenção, eu já me torno vulnerável. Se eu não estiver atento ou vigilante, eu posso cair na armadilha dele em relação ao objetivo que é conseguir o meu fluido e conseguir o meu magnetismo, os propósitos dele. Às vezes não é só que eu ceda ao meu magnetismo, porque eu tomo sorvete por ele, porque eu tomo cervejinha por ele. Às vezes o interesse dele é que eu haja por ele, que eu realize uma ação por ele, o que é pior ainda. Mas é possível, muito possível, porque a todo tempo nós somos influenciados por eles, né? É o que é mais normal e mais comum. Então, quando a sintonia ela pode ser interrompida e ela pode ser permitida, ela é interrompida por minha vontade. Então, por exemplo, eu percebi que um pensamento veio para mim o dia inteiro, o tempo inteiro aquele pensamento chegou por mim. Chega uma hora que eu falo assim, olha só, pode até falar em voz alta para ele, olha só, meu irmão, eu não quero esse pensamento. Eu já passei desse momento, isso foi em outra encarnação. Se eu tenho dívida com você, olha, não estou interessado, não é isso que eu quero pensar. Quer ir lá para o centro espírita comigo? Eu vou para lá agora, quer ir comigo? Então a gente bate o pé, é firme, e daqui a pouco aquele pensamento já não existe mais. Eles percebem que você está reagindo, percebem que foram percebidos, e aí se afastam. Tanto que o título é Influência Oculta. Uma forma fácil de repeli-los é quando nós percebemos que eles estão interferindo e reagimos por vontade própria. Vontade, gente. Não é só falar, não quero saber de você não. Não é isso não. Olha só, presta atenção. Quem comanda a minha vida sou eu. É assim, tem que ser definido. É que nem Jesus falava. É sim, se é sim, não, se não. O que for diferente disso é do maligno. Então, essa é a condição da gente ter esse entendimento, que uma sintonia ela pode ser interrompida e uma sintonia ela pode ser permitida. Quando ela é permitida, ela pode ser prolongada e quando ela é permitida, ela traz compartilhamento. Então nós entramos em sintonia, eu permiti isso, e começamos a trocar pensamentos e sentimentos. Compartilhamento. A partir desse momento, a conexão ela se faz quase que, vamos dizer, quase que definidamente. Fica quase difícil você se desvencilhar daquele espírito. Ele vai estar sempre ali, sempre te influenciando. Aí entra no outro processo, que a gente chama de obsessão. Então, quando ela é permitida, ela pode ser prolongada, né? E aí há uma interação, dessa interação uma simbiose. Muitos espíritos se ligam a nós num nível tal de simbiose, eles passam a viver da gente e a gente viver deles, uma troca fluídica, uma necessidade magnética de estarmos colados um com o outro. E passamos assim encarnações, não é uma encarnação só não, várias encarnações. Então há casos de obsessão de várias encarnações. Então, e aí isso se deslancha, se desdobra para a obsessão simples, que é, o que é a obsessão simples? O pensamento do sorvete. Mas eu interrompi. Então, eu consigo me desvencilhar. Uma fascinação é um espírito que se aproxima de mim, dá o nome dele, olha, eu sou o espírito tal, e traz uma vibração boa, conversa contigo, traz informações que te agradam, ele vai onde te agrada e te conquista, e você fica fascinado. Para você só existe aquele espírito. É como você lê um livro, não pode ser um livro de outro autor, tem que ser sempre daquele autor, como se fosse o teu preferido. Então isso é um processo de fascinação, em que o domínio é do espírito pleno. E há o processo de subjugação, que é aquele em que você perde o controle de tudo, do teu pensamento, do teu sentimento, das tuas ações, a ponto de um espírito colocar você de joelhos no meio de uma avenida.
porque você perde o controle de si próprio. Isso pode ser kármico, você pode estar trazendo isso de uma vida anterior, por ele ser teu inimigo, e aí você encarna e tem a permissão dos guias espirituais para que aquele espírito esteja com você, porque você tem dívidas com ele. Então, uma obsessão kármica, você vai ter que espiar esse processo durante a encarnação, até que haja o perdão recíproco e que esses espíritos possam se desconectar. Num caso de obsessão assim, tanto a fascinação quanto a subjugação, não há como separar os dois, porque você separa o espírito desse do médium, no caso que está sendo obsediado, você pode causar o desencarne do médium. Tal é como uma planta, né? Vamos dizer, uma planta que vive em simbiose com uma outra planta, você arranca aquela planta e a outra morre, porque ela precisa daquela para respirar. Então, mais ou menos assim. Nós temos no nosso corpo, mesmo nas células, a mitocôndria, mas aí, se eu for falar agora, vai ultrapassar. Oi. Obsessão na passou para possessão? A possessão era uma linguagem que Kardec usava, né? Mas na linguagem atual, mesmo no livro no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, 84, que fala das obsessões, ele fala que a possessão, aí você divide em subjugação, em fascinação e subjugação. É o mesmo processo, né? Só que em níveis de interferência e influência mais agressivos, mais impactantes, né? Então é isso. E aí, quais são as ferramentas que a gente tem para defesa? Como é que a gente se defende disso? Como é? Aí, João, na primeira carta aos cristãos, capítulo 4, versículos 1 a 4. João diz assim: caríssimos, não acrediteis em todos os espíritos, mas verificai se os espíritos são de Deus, porque muitos falsos profetas se levantaram no mundo. Nisto se reconhece o Espírito de Deus. Todo espírito que proclama Jesus Cristo que se encarnou é de Deus. Então, se o Espírito está junto com a gente, traz bons pensamentos, bons sentimentos, boas ideias, fala do bem, traz vibrações boas do bem, eu passo por alguém e quero abraçar, tudo para mim é belo, tudo para mim é bonito, eu estou com aquela influência, então é um bom espírito. Agora, se eu estou com alguém e eu começo a repelir esse alguém, eu começo a só ver defeito, não está bem acompanhado não. Se eu começo a criticar, começo a ver defeito, começo a fazer um monte de observações que não são observações cristãs, entre aspas, não estou bem acompanhado não. Tá? Então cabe a gente essa identificação. O Espírito de Deus, ele proclama Jesus Cristo, proclama o cristianismo, proclama os preceitos de Jesus, a ética, a moral, a fé, não é? E essa é a primeira questão para a gente ter essa ferramenta de defesa. E aí, a defesa é prática do bem. Primeiro, confiança em Deus. Lembra da incredulidade que Jesus falou? Né? Confiança em Deus e vontade firme. Vontade firme. Chegou o pensamento para tomar um sorvete? Fala para ele: não quero tomar sorvete hoje, me dá um tempo, deixa eu ver minha série. Fala firme, fala em voz alta. Eu falo, fala em voz alta. Por quê? Porque falando em voz alta ele vai te ouvir, porque são espíritos da mesma densidade. Você vai só falar por pensamento, sabe-se lá se ele tem esse nível para ouvir o teu pensamento? Ele ouve a tua voz, fala alto. Não quero sorvete hoje, nem que tenha açaí, nem muito creme. Não quero. Entendeu? Aí repele isso, né? Então essa é uma das defesas. A outra é o bom combate. Então é exercitar a mansuetude. Eu vou passar mais um minutinho só, tá? Exercitar a mansuetude, exercitar a humildade. E com a mansuetude e humildade, olhar para dentro da gente e ver que nós temos defeitos, mazelas, e combater isso. Então isso é o bom combate. Identificar, reconhecer, aceitar e combater o que somos e como somos. E aí a gente não abre campo para eles. E a gente está alerta o tempo todo em onde a gente pode escorregar, onde nós somos frágeis. E a outra é a firmeza de atitudes.
pensamentos, palavras e gestos, sempre alinhados com a lei, com a moral, com a ética, com os preceitos cristãos. E aí a gente vai estar com um escudo em torno da gente. Leiam lá, como sugestão de leitura, tarefinha de casa, carta aos Efésios, capítulo 6, versículos 10 a 18, a armadura do cristão. É uma receita de Paulo para como a gente interage com esses irmãos que estão o tempo todo tentando se dar bem com a gente, né? Se dar bem com que eles têm interesse. Para encerrar, eu vou repetir a frase da nossa irmã. Ela até pontuou aqui, ela estava em boa sintonia, pontuou aqui a frase de fecho. A gente vai ler aqui a frase de fecho. Da página de hoje. Aí Emmanuel diz assim, não ouvides que de ti mesmo depende a natureza das forças que te inspiram para o bem ou para o mal. Se desejas descer aos abismos da sombra, encontrarás o auxílio das potências que ainda se comprazem nas trevas. Mas, se anseias pela subida aos montes da sublimação, terás contigo o socorro de todas as inteligências que já se consagram à luz. Então fiquemos em paz, que Deus e Jesus nos abençoe, mantenhamos-nos firmes, com fé, confiança em Deus e tudo dá certo. A gente consegue o bom combate. Graças a Deus. Obrigada, Miguel, pelo estudo que você trouxe para a gente. Eu observei que o pessoal ficou meio assustado com essa história de 5 espíritos, né, acompanhando a gente. Não, mas alguns deles são do bem. Então, mas isso também pode servir assim como um exercício, né? Então se a gente estiver na boa sintonia, a gente não vai ter problema nenhum com isso, né? Porque só vai estar atraindo coisa boa, né? Então que a gente fique com esse pensamento, né? E nos ajude a estar conduzindo aí num caminho, né, mais próximo aos ensinamentos de Jesus, né? Então a gente vai passar agora ao segundo momento da reunião, que é o momento dos passes. Os passes, eles são uma troca fluídica da espiritualidade, que através dos médiuns passistas vai levar cada um aqui aquilo que cada um necessita nesse momento. Então vamos fazer uma oração, pedindo que a espiritualidade esteja aqui nesse momento, fortalecendo essa tarefa, que cada um de nós possa estar de coração sintonizado, pedindo por aquilo que necessita nesse momento, firmando o pensamento em boas vibrações do bem, elevando os pensamentos a Deus, ao nosso irmão Jesus, para que possa receber todas as bênçãos desse momento dos passes. Que assim seja. Os médiuns passistas, por favor.
Agradecemos então a caridade do passe. Vamos pedir a nossa irmã Ingrid para fazer a prece de encerramento. Amado Mestre Jesus, que os eflúvios benditos recebidos nesta noite possam operar em nós, na nossa conduta, nas nossas mentes, as melhorias necessárias para que sejamos instrumentos do Teu amor, da propagação da evolução cristã na Terra, que sejamos fortes para seguirmos o caminho reto e diminuirmos passo a passo a influenciação negativa que recebemos diariamente dos espíritos com quem travamos inimizade ao longo das nossas existências. Pai amado, faz-nos fortes e capazes de nos libertarmos dessas influências perniciosas e que sejamos aptos para nos conectarmos com as influências benfazejas dos espíritos de luz que estão sempre conosco, fortalecendo a nossa fé. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre, e damos por encerrada a reunião da noite de hoje. Lembrando da água fluidificada, quem trouxe a garrafinha, não esquecer de levar. Linda oração, amiga.